Você gosta de história? Eu gosto. Dizem, é uma frase muito repetida, que história não se repete, mas que rima. Por isso mesmo, eu tenho pensado muito nos anos 30. A gente está vivendo um momento muito particular da história brasileira. Não é comum por aqui ter presidente extremista. Tem muito a ver com essa nossa característica de conciliação. Bem ou mal, presidente que quer brigar com todo mundo a toda hora, isso não costuma aparecer. Mas 2 vezes na história a gente teve movimentos populares de direita. Direita mesmo, como agora, não é centro-direita. Uma foi o Jânio Quadros, e era só ele mesmo puxando a multidão. A outra foi muito parecida com agora, anos 30. Vários grupos, conflitos internos, disputas de visão. E sabe aquele papo de rima? Pois é, como rima. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o Ponto de Partida. A gente pega os papers de historiadores e sociólogos e até hoje existe um debate imenso sobre movimentos de direita dos anos 30, principalmente o integralismo. Uns dizem que era fascista, os outros que era reacionário. A diferença é que o fascismo é revolucionário, uma proposta de mudar toda a estrutura do Estado, virar o país de cabeça para baixo. Enfim, isso não importa. Vai agora nas redes sociais bolsonaristas. Você vai encontrar alguns tipos de simbologia. Bandeiras monarquistas, por exemplo. Outra coisa, muitos católicos. Católicos daquele tipo que fala de religião toda hora, do tipo que não gosta do Papa Francisco. Um dos grupos mais fortes naqueles primeiros anos Vargas era o dos patrianovistas. Esses, ninguém discute, eram reacionários mesmo. Monarquistas catolicíssimos e mais, ruralistas. Eles consideravam que os grandes centros urbanos brasileiros tinham se perdido e era preciso retornar ao Brasil raiz, agrícola. Na agricultura estava a verdadeira vocação brasileira. Era que botar um Orleans e Bragança no trono e sair plantando o país inteiro. Sou familiar? Romperam com os integralistas porque os galinhas verdes eram avançados demais. Galinhas verdes é o apelido que um humorista deu para esses integralistas. O uniforme deles era verde. Bem, os integralistas eram republicanos. Plínio Salgado, que era o seu líder, era muito católico. Mas como o movimento era popular no Sul, e muitos imigrantes italianos e alemães se aproximaram do fascismo naquele tempo, e como já tinha lá muito protestante, Plínio dizia que o integralismo era cristão. Ele imaginava um Brasil guiado por valores cristãos. Ele também falava que o problema do tempo não era só brasileiro, havia uma necessidade de todo o Ocidente se reerguer, recuperar o seu caráter. A saída? Nacionalismo. Eu sei. A gente tem ouvido muito disso. A diferença é que o Plínio não chamava o seu inimigo de globalismo, mas os inimigos do fascismo eram o liberalismo e o comunismo, e os dois, de formas diferentes, eram internacionalistas. Mas tinha um ponto em comum com os patrianovistas, que era esse contraste entre o Brasil urbano decadente e o do interior. Num livro, o Plínio chegou a falar que os homens urbanos eram afeminados. Ele implicava muito com atores e atrizes do cinema americano. Para ele, o Brasil de verdade, másculo, era o do campo. Nenhuma dessas características são características específicas do fascismo, mas são da extrema-direita brasileira dos anos 30. Se tem diferença? Claro que tem. Plínio Salgado foi um dos escritores na Semana de Arte Moderna de 1922. Miguel Reale foi um dos maiores juristas brasileiros. Santiago Dantas se tornou um político respeitadíssimo. Dom Helder Câmara virou um dos mais influentes homens da Igreja brasileira. Alceu Amoroso Lima, candidato ao Nobel. Vinícius de Moraes, do poetinha ninguém precisa falar. A maioria deles rejeitou o fascismo depois dos anos 30 e 40, e alguns viraram de esquerda. Mas mesmo os que não viraram, tem uma diferença sim. Eram todos elegantes, educados, intelectualmente sofisticados. Tem outra diferença. A turma de hoje não se veste de verde, nem sai por aí falando da Naue.